Miriam cantou. Vai dando glória, o inimigo vai embora. Vai dando glória, Deus manda a vitória. Vai dando glória, tem cura pro seu lar. Deus salva a tua família e o coral vai aumentar. Vai dando glória, o inimigo vai embora. Vai dando glória, Deus manda a vitória. Vai dando glória, tem cura pro seu lar. Deus salva a sua família e o coral vai aumentar. Oh, glória a Jesus! Estou sentindo a presença dele aqui na casa. Vai dando glória aí! Aleluia! E tem mulher temente hoje aqui fica de pé. Aleluia! Que não teme o inferno, nada abala sua fé. Se tem mulher que ora, abre a boca e dê glória. Glória! A glória vai subindo e do céu desce vitória. Se aqui tem Esté, a primeira sou eu. Se aí tem mais uma, quero ouvir glórias a Deus. Formamos um coral louvando o nome do Senhor. Cantando não sou como Miriam cantou. Vai dando glória, o inimigo vai embora. Vai dando glória, Deus manda a vitória. Vai dando glória, tem cura pro seu lar. Deus salva a sua família e o coral vai aumentar. Vai dando glória, o inimigo vai embora. Vai dando glória, Deus manda a vitória. Vai dando glória, tem cura pro seu lar. Deus salva a sua família e o coral vai aumentar. Vai dando glória, vai dando glória, tem cura pro seu lar. Deus salva a sua família e o coral vai aumentar. Vai dando glória, o inimigo vai embora. Vai dando glória, Deus manda a vitória. Vai dando glória, tem cura pro seu lar. Deus salva a sua família e o coral vai aumentar. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria. Que bênção estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje com a participação da região 3, coordenada pelo pastor Anderson Borges, região 4, coordenação do pastor Moisés, e eu louvo a Jesus porque com essa água que caiu, principalmente lá para Belém, está chovendo desde manhã. Eu disse, Jesus, só os crentes vão para o culto hoje. E com todo esse engarrafamento, peso de água, e eu quero dar o parabéns para vocês. Olhe para o irmão aí que está do seu lado, dê um aplauso para ele, diga assim, você realmente ama Jesus. E região de Ananindeua 2, que é o pastor Xavier, é o que veio de mais longe. Cadê o pastor Xavier? Desceu o pastor Xavier com o pastor Irã e os outros pastores ali da região Ananindeua 3. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Números, capítulo 21, verso 16 ao verso de número 18. Números, capítulo 21, verso 16 ao verso de número 18. Deus colocou no meu coração meditar com vocês hoje como brotar água no deserto. Diz a palavra do Senhor:
Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entoe cânticos para ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cedro e com os céus e com os seus bordões. Glória a Deus. Levante as suas mãos, diga assim: Senhor, hoje eu preciso que a água brote no meu deserto. Podeis sentar. Meus irmãos, o deserto na Bíblia não é um desvio acidental, mas um caminho conduzido por Deus. Na própria experiência do povo de Israel, quando lemos Êxodo 13, verso 17, diz: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois Deus disse, para não acontecer que o povo se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus os conduziu pelo meio do deserto. A saída do Egito tinha dois caminhos: sair para o deserto, para onde Deus levou o povo, rumo ao Monte Sinai, ou subir direto em direção à terra dos filisteus, e já estava na terra de Canaã, na terra da promessa, onde está acontecendo hoje a guerra na faixa de Gaza, entre Israel, nesse pequeno pedaço de terra. É mais ou menos para você entender como foi a saída do povo de Deus do Egito. Mas diz a Bíblia que Deus os levou para o deserto, porque o deserto é uma experiência que Deus nos faz passar para tratar a nossa vida. E lendo Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, o guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-lo, prová-lo e saber o que estava no seu coração. Então o deserto é o lugar que Deus nos leva para examinar o mais profundo do nosso ser, para revelar a nossa essência. E o texto que eu li fala de uma experiência no deserto. Depois de 40 anos rodando pelo deserto, Israel está bem pertinho da terra da promessa, chegando já na terra de Moabe. Dali em diante é atravessar o rio Jordão e chegar na terra da promessa, chegar em Canaã. Mas antes de entrar na terra, Deus faz um novo teste com Israel ainda no deserto, que é o deserto onde eles sentem sede, cansaço, e eles pedem água. E diz a palavra de Deus que ali naquele deserto, no poço de Beer, Deus revela que o milagre envolve direção divina e cooperação humana. E a pergunta que esta mensagem responde é direta e é necessária para o nosso coração: como Deus faz brotar água num deserto seco, quando o melhor especialista em perfuração de poço não encontra nada? Como é que Deus resolve brotar água no deserto? Como é que Ele faz isso? E aqui nessa história,
eu aprendo algumas lições que eu quero compartilhar com você. Como é que Deus faz brotar esta água de bênção no deserto para o qual Ele nos leva, justamente para tratar a nossa vida. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão dizendo: pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu não passei por deserto, não estou no deserto, e eu estou surfando na bênção. Então, você guarda essa mensagem para o momento em que você chegar no deserto. Mas eu quero falar para você hoje, que está dizendo: pastor, eu estou no deserto. Como brotar água no deserto? Em primeiro lugar, ouça a voz de Deus. O verso 16 diz assim: dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés. Todo milagre começa com uma palavra de Deus. Observe que Moisés, ele não agiu por iniciativa própria, mas em resposta à direção divina. Onde não se ouve a voz do Senhor, não há segurança, nem provisão verdadeira. A restauração só começa na minha vida, na sua família, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor Deus. E às vezes nós estamos no deserto, na prova, e a gente procura ouvir conselhos de todo mundo, e depois que a gente já procurou todo mundo, advogado, médico, já procurou até o fofoqueiro que vai se encarregar de espalhar o problema da gente, aí a gente diz: ah, mas tem Deus. Quando não deveria ser assim. Quando a gente está no deserto, não tem água, a primeira pessoa que nós deveríamos ouvir é o Senhor. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés. Olha só, quem disse a Moisés? O Senhor. A quem Moisés procurou? Ele não chamou a tropa de procurar água no deserto, não. Ele procurou o Senhor. E se você observar no texto, esta palavra Senhor, ela está escrita toda em letra maiúscula. E toda vez que na Bíblia a palavra Senhor está em letra maiúscula, toda em letra maiúscula, se referindo a Deus, a palavra aqui é Iavé, YHWH, significa o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Foi o Deus que se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja para resolver o teu problema. Então, se no deserto você precisa de água, com quem você deve conversar primeiro? Com o Senhor. Precisamos caminhar guiados por Deus e não por impulsos. Êxodo capítulo 13, o verso 21, nós temos uma lição tremenda na vida do povo de Israel no deserto. Diz a Bíblia: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Que coisa tremenda! No deserto, o povo não seguia um GPS, eles seguiam a Deus. Durante o dia, coluna de nuvem, trazendo o refrigério, os protegendo do sol. Quando a nuvem andava, eles tinham que desmontar tudo e caminhar na direção de Deus. À noite, a coluna de fogo. E se a coluna de fogo se movimentasse durante a noite, tinham que desmontar a barraca, as tendas, o tabernáculo e caminhar com Deus. Irmãos, é a ilustração perfeita para a nossa vida. A obediência
a voz de Deus continua sendo a nossa segurança. Se nós fizermos o que é reto, e se nós fizermos o que Deus manda, a palavra de Deus diz que até as doenças e enfermidades não nos alcançarão. Essa foi a promessa de Deus para Israel no deserto. Êxodo capítulo 15, verso 26, Deus prometeu para eles e disse: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre vocês, das que pus sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Levante as suas mãos, diga assim: a obediência à voz de Deus traz cura. Toca no teu irmão. Você quer ser curado? Obedece a Deus. Você quer ser sarado? Obedece a Deus. O deserto nos ensina a depender mais da palavra de Deus do que das circunstâncias. E a verdade, queridos, é que nós, seres humanos, somos tendenciosos a nos mover pelas circunstâncias, começando pela chuva. Se chove, não é vontade de Deus para eu ir para a igreja, vou ficar em casa. Muita gente não veio hoje, porque a chuva foi uma desculpa, circunstância. A gente coloca também as nossas emoções como parâmetro para a nossa vida. Se eu estou bem, é vontade de Deus. Se eu estou me sentindo mal, não é vontade de Deus. Meu amado irmão, tem muita gente se sentindo bem, indo para o motel. Tem muita gente se sentindo bem, fumando maconha. Tem muita gente se sentindo mal, mas que está sofrendo, pagando preço, mas está obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Os teus sentimentos não são parâmetros para você saber se você está sendo dirigido ou não por Deus. Esta convicção você só tem baseado na palavra de Deus. Se você leu capítulo 8, verso 3 de Deuteronômio, Moisés completa assim: ele os humilhou. Quem gosta de ser humilhado aqui, levante a mão. Quem gosta de ser humilhado? Só um doido levantaria a mão, né? Ele os humilhou. Sabe o que é ser humilhado? É Deus criar situações onde você é envergonhado, para que você quebre essa crista de autossuficiente. Eu sou bom, eu sou melhor. Aí Deus só cria um probleminha para que você compreenda que você não é o tal, que você não pode tudo, e você vai correndo para os pés daquele que sabe aonde está a água, aonde pode cavar o poço, e aonde ele pode matar a tua sede. Ele os humilhou e os deixou ter fome. Olha, não é o diabo aqui não. Não é o diabo que está deixando você ter fome. Não é o diabo que está roubando o teu salário aqui não. Quem é que está fazendo isso? Deus. Deus está fazendo isso. E os sustentou com maná, para lhes dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então diga aí para o irmão: é melhor você jejuar de boa vontade do que você jejuar obrigado. Ah, pastor, eu não consigo jejuar essa picanha, não consigo jejuar esse açaí. Aí Deus corta o salário, aí o cara vai jejuar porque não tem como comprar. É melhor você se dispor a servir a Deus e a pagar o preço de uma comunhão com Deus, como fez Jesus,
Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa o mesmo texto. Em Mateus capítulo 4, ele usa o mesmo texto aqui de Israel. Só que aqui foi Deus que fez eles passarem fome. Lá em Mateus capítulo 4, foi o próprio Jesus, para se consagrar, para jejuar, ele abriu mão de comida, de água, para viver para Deus. Como é que Deus faz brotar água no nosso deserto? É quando nós ouvimos a voz de Deus. Disse o Senhor a Moisés. Quem quer ouvir a voz de Deus? Diga assim: o Senhor sabe e conhece a minha necessidade, e o Senhor sabe como resolver o meu problema. Eu profetizo a vitória de Deus na tua vida hoje. Ouça a voz de Deus. Pare para ouvir a voz de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você acorda pela manhã lendo a palavra de Deus? Nós estamos na nossa campanha de leitura da Bíblia, quase que obrigando você a ler, que não deveria ser assim, mas a gente faz didaticamente para ver se você consegue ler a Bíblia. 3 capítulos por dia, de segunda a sexta-feira, 4 capítulos, sábado e domingo, para que você ouça a voz de Deus. Levante a sua Bíblia, diga: aqui está o manual, onde achar água no deserto. Fala para o teu irmão: aqui está o mapa, aonde Deus te direciona para achar água no teu deserto. Quem crê nisso, levante as suas mãos. Como Deus faz brotar água no nosso deserto? Segundo lugar, unidade de todo o povo. Veja o verso 16. O Senhor disse a Moisés: reúna o povo. Deus ordenou que Moisés reunisse toda a congregação, porque o milagre não era individual, mas coletivo. E o interessante é que em quase toda a Bíblia, a provisão flui onde há unidade, onde o povo caminha junto, com o mesmo propósito e sob a mesma direção espiritual. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa: todas as vezes que você está focado egoisticamente em resolver o seu problema, o seu milagre demora. Mas todas as vezes em que você está focado em receber a bênção, para compartilhar a bênção com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com a igreja em que você pastoreia, em servir a comunidade, então a bênção vem rápido na tua vida, porque você é um instrumento de bênção. Salmo 133, verso 1 diz isso: a bênção flui onde há unidade. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. A divisão bloqueia o fluir de Deus. A unidade espiritual, ela cria o ambiente para o milagre. É por isso que a palavra de Deus aconselha que, se você está aborrecido, brigado com teu irmão, ou pelo menos sabe que ele está aborrecido com você, a orientação da palavra de Deus é: antes de você orar, vai lá e se reconcilia com o teu irmão, porque se você não perdoar, o teu Pai que está no céu também não vai ouvir e não vai atender a tua oração. 1 Pedro capítulo 3 está escrito que os homens, maridos, devem honrar as suas mulheres, a sua esposa, como co-herdeiras da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Deus está dizendo: você quer receber água no teu deserto, você quer ver o poço brotar,
então congrega a tua família, congrega os teus filhos, porque a desunião enfraquece o testemunho. O próprio Jesus disse isso em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Famílias, igrejas e ministérios precisam caminhar juntos, pois a divisão, ela gera esterilidade espiritual. O líder que quer fazer as coisas sozinho, observe que Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, tu é o cara, você está ouvindo a minha voz, então vai sozinho, que eu vou te dizer onde é o local para o poço brotar e aonde vai sair água. Mas não é isso que Deus faz. Deus diz: Moisés, congrega o povo. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que esse ano será um ano de bênção para a tua família, será um ano de bênção para a tua congregação. Irmão, tire do teu lábio, da tua cabeça, do teu coração: pastor, não tem ninguém, eu estou sozinho, pastor. Tire esse espírito de que você é o único que pode, é o único capaz. E eu quero profetizar que se você abrir os olhos, tem muito cavador de poço do teu lado, gente que quer fazer a obra como você e que está procurando água no deserto. A palavra de Deus diz que a unidade fortalece a fé coletiva. Atos capítulo 1, verso 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, perseveravam unidos, buscando a presença de Deus. E é esta unidade, por 10 dias, depois da ascensão de Jesus, depois da ressurreição, eles permaneceram 10 dias no cenáculo, orando, buscando a presença de Deus, até que veio sobre eles o poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, o que é que eu aprendo aqui nesse texto, no milagre do poço? Como é que Deus faz brotar a água no nosso deserto? Fé na provisão de Deus. Vou ler novamente o verso 16. Reúna o povo e lhe darei água. Profetiza isso para o seu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha só, Deus manda Moisés reunir o povo, mas Deus ainda não fez o milagre. Deus ainda não disse onde ele ia fazer a água aparecer no deserto. O povo ainda está com sede. Moisés só está vendo areia quente, Moisés só está vendo o sol, mas ele recebe a promessa de Deus: reúna o povo e lhe darei água. Coloca a mão aí no ombro do teu irmão e diga: eu profetizo em nome de Jesus na tua vida. Reúna a tua família, reúna a tua igreja, começa a buscar a presença de Deus, porque está vindo novidade no teu deserto, está vindo um milagre no teu deserto. Aleluia. Escute, Deus já havia provado que supria no deserto. Durante 40 anos, Deus proveu aquele povo de tudo. E quando Deus disse: reúne o povo porque eu vou dar água, Moisés não duvidou. Durante 40 anos, diz o povo, diz a palavra de Deus, em Êxodo 16, verso 4, eis que farei chover pão do céu para vocês, que é o maná. E durante 40 anos aquele povo foi sustentado com o maná. Se você ler Deuteronômio capítulo 2, verso 7, diz: durante 40 anos o Senhor seu Deus esteve com você,
coisa nenhuma lhe faltou. Pega na mão desse irmão incrédulo que está desanimado em 2026, que está querendo morrer, que não acredita em mais nada. Pega na mão dele. Não, pega, tem gente que nem na mão quer pegar, meu irmão. Pega aí na mão do teu irmão, pega a mão dele e levanta-se, as duas mãos. Pega na mão dele, levanta, pega aí na mão dele, pega aí, Anderson. Pega na mão aí porque parece que a palavra não está sendo para os pastores aqui na frente, não. Pega na mão dele e levanta assim, e diga assim: durante toda a tua vida, durante anos, o Senhor, seu Deus, esteve com você, coisa nenhuma lhe faltou. Você acha que agora Ele não vai abrir um poço para prover água para você e vai te abençoar? Qual é o problema que você está passando? Qual é o tamanho do teu deserto? Qual é o problema da tua sede? Qual é o tamanho dela? Qual é o tamanho da tua dívida? Deus está dizendo: reúne o povo, eu lhe darei a provisão. Que glória! Eu lhe darei a provisão. Quem é que está falando? Não é o dono do banco, não é o médico, não é o engenheiro, não é o advogado. Quem está falando é aquele que pode tudo, que tem cuidado de você. Eu lhe darei a provisão de água. Sabe, irmãos, nós temos uma memória curta. E às vezes a gente tem que ir para um retiro pessoal, de relembrar tudo que Deus fez por nós, porque nós somos suscetíveis ao negativismo, ao espírito de derrota, somos contaminados pela incredulidade, e a gente vai murchando. A gente está perto da terra de Canaã, igual como o povo estava. Eu quero dizer algo a vocês: Jesus está voltando. Nós estamos mais perto do céu. Quem se sente mais perto do céu? Levante as suas mãos. Quem se sente mais perto do céu? Falta só atravessar o Jordão e colocar o pé na terra da promessa. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Você vai chegar lá, mesmo no meio desse deserto. Se Deus te permitiu passar por esse deserto, se Deus te permitiu passar fome, se Deus permitiu essa dívida, mas eu profetizo que Ele já tem a saída, Ele já tem a solução, Ele já tem o escape, Ele já sabe o que fazer. Êxodo capítulo 16, verso 35. Diz a palavra de Deus: os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. E quando você lê os primeiros capítulos de Josué, diz que quando eles fizeram a primeira colheita na terra, então o Senhor suspendeu o maná. O mesmo Deus que brotou água da rocha, o mesmo Deus que transformou aquelas águas de Mara amargas em águas boas, doces, quando Moisés cortou aquela árvore e jogou o galho dentro da água e eles tomaram, é o mesmo Deus que está dizendo: eu não abandonarei vocês, eu darei água a vocês. Eu queria que você levantasse as mãos em nome do Senhor Jesus. Recebe a vitória de Deus na tua vida. Deus está dizendo: eu te darei dinheiro para você sustentar os teus filhos, pagar a mensalidade da escola, pagar a tua conta de luz, pagar a tua conta de água. Eu lhe darei água para você ofertar, ser fiel a mim no dízimo e nas ofertas. Eu lhe darei água. Quarto lugar, como Deus faz brotar água no nosso deserto.
adoração e louvor em meio ao deserto. Olha o verso 17, por favor, coloca aí na tela. Quando Moisés falou, congrega o povo, ouviu de Deus, congrega o povo, e eu darei água. Então olha o que Israel fez. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entrou em cânticos para ele. Vamos repetir? Vamos cantar? Vamos cantar. Brote, ó poço, entrou em cânticos para ele. Eu pergunto a vocês, a água já tinha brotado? Deus já tinha feito o poço aparecer? Nada, não tinha aparecido nada. Deus só disse: eu lhes darei água. Moisés obedeceu a Deus. Moisés reuniu o povo. Imagina aqui o pastor Moisés Souza chegando no domingo à noite lá na Nova Jerusalém e dizendo: irmãos, eu li a palavra de Deus, eu entendi na palavra de Deus que Deus é o Deus que faz brotar água no deserto. Então ele reúne a congregação, e aquele irmão lá atribulado, angustiado, endividado, que quer morrer. Então o profeta de Deus, pastor Moisés, profetiza lá na Nova Jerusalém, diz: assim diz o Senhor, reúne o povo, porque eu farei milagres, eu darei água. Qual é a reação do povo? Adorar a Deus. Começa a levantar as mãos e adorar a Deus. É por isso que o Salmo 50, verso 14 diz: ofereça a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de lábios. Levanta a sua voz e começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Diga: Senhor, eu te louvo, porque Tu és maior do que o deserto. Tu sabes onde está o lençol freático, Senhor. Tu sabes onde está passando a bênção que eu estou precisando. Aleluia. Salmo 13, verso 6 diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Adoração verdadeira não depende do que vemos, mas do que cremos. O louvor fortalece a nossa fé em meio às lutas, porque nós não adoramos por vista, nós adoramos pelo que o Senhor é. Ele é todo poderoso, Ele cumpre as suas promessas. É você se acordar 3 horas da manhã, ainda não viu nada, não viu milagre, não viu emprego, não viu a aprovação no concurso público, você ainda não viu a empresa pagar dívida, só tem nota promissória, duplicata, muita gente lá te cobrando, você não viu nada, mas a promessa de Deus é: eu sou Deus que te dá riqueza. Opa! Eu sou Deus que te dou e te abençoo e te prospero. Então, em vez de você ficar com insônia, acordado, ansioso, o que é que você vai fazer? Adorar. Eu te louvarei, Senhor. Eu te adorarei, Senhor. Eu te louvarei. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus. A cura para a depressão, a cura para a ansiedade, a cura para o medo é adorar a Deus. Eu dou 1 minuto para você adorar ao Senhor Jesus. Fale as palavras mais lindas do seu coração para Jesus. Não olhe para você, olhe para Deus. Diga para Deus: chame a cura, porque Ele é o Senhor da cura. Chame Ele como teu amigo, porque Ele é o teu pastor. Chame Ele como guerreiro, porque Ele é o Senhor, nossa bandeira. Chame a paz, Ele é o Senhor que traz a paz para o nosso coração. Ele é o Senhor, a nossa justiça. Ele é o Jeová, o Senhor que traz a retidão, a correção, quando ninguém pode fazer. É Ele que age, é Ele que pode. E quando nós começamos a adorar, o ambiente espiritual muda. Salmo 22, verso 3 diz: contudo, Tu és santo
entronizado entre os louvores de Israel. Deus não vive entre gritaria, entre reclamação, entre murmuração. Você quer entristecer o coração de Deus? Começa a reclamar na tua cama, começa a reclamar na tua empresa, porque a murmuração é sinal de incredulidade, a murmuração é sinal de frieza espiritual. Quanto maior o deserto, maior é a presença de Deus na tua vida. Quanto maior é a prova, maior é o milagre que você precisa receber do Senhor. Eu acho tremendo o que está escrito em Números, capítulo 10, verso 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todas as vezes que o acampamento era desmontado e era feito o início da jornada, Moisés se levantava diante do povo e declarava, no deserto, quando a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Eu queria que você repetisse a mesma palavra. Você está no deserto, então comece a adorar a Deus agora, e diga assim, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os meus inimigos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que haverá um período de glória na tua casa, na tua família, se você crer e confiar no Senhor, e colocar diante dEle toda a luta que você está passando. Como Deus faz brotar a água no deserto. Quinto lugar, palavra profética. E eu quero repetir o verso 17. Esse verso aqui é muito rico. Dá para pregar a noite toda só nesse verso. O povo profetiza. Brote, ó poço, entoe cânticos para ele. O povo declarou aquilo que ainda não estava visível. A palavra profética alinhada à vontade de Deus libera fé e esperança. Eles chamaram à existência aquilo que Deus já havia prometido. E você sabia que é assim que Deus nos ensina? Essa é a palavra profética. O que é a palavra profética? É você profetizar, chamar à existência aquilo que Deus já prometeu. Se você ler Provérbios 18, 21, olha o que está escrito, isso é muito sério. Isso aqui, só isso aqui, se você não aprender mais nada da mensagem de hoje, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós precisamos declarar vida, fé e esperança, mesmo no deserto, mesmo no cenário de escassez. Mas se Deus prometeu que o poço vai brotar, começa a dizer, brota poço, brota poço, brota poço, brota poço, brota poço. Fé é repetir o que Deus já declarou. O Senhor pelejará por vocês. Observe, Êxodo 14, verso 14. Quando o povo está temeroso diante de Faraó que vinha atrás deles, Deus já tinha dito para Moisés, o Senhor vai pelejar por ti e pelo povo, não te assusta. Só que o povo está temeroso. Sabe o que é que Moisés faz? Moisés repete isso para o povo e diz assim, o Senhor pelejará por vocês, o Senhor pelejará por você. Olha, meu irmão, o poder da vida e da morte está na tua boca. Quem é profeta de Deus aqui, levante as suas mãos. Isaías 55, verso 1. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Quando nós declaramos a palavra de Deus, nós liberamos o cumprimento do seu propósito. Hoje a palavra de Deus nos impulsiona a avançar. Êxodo capítulo 14, verso 15. O que foi que Deus mandou
Moisés falar para o povo: dize aos filhos de Israel que marche. O mar estava no mesmo lugar, o mar ainda não tinha sido dividido, mas Deus diz ao povo que marche. Se você ler Romanos capítulo 4, verso 17, falando sobre Abraão, Deus chama à existência as coisas que não existem. Fala aí para o teu irmão: o teu salário que você quer, o teu filho transformado, aquela empresa que você quer, aquela grande empresa, aquele carro, aquela casa, aquela grande igreja, o grande ministério, aquilo que você está pedindo para Deus, diga para Ele: você chama a existência, porque você tem que profetizar aquilo que Deus já falou para a tua vida. Só vou dar um exemplo. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nessa promessa, levante as suas mãos. Quem já chamou seu filho de capeta, de desviado, de viciado, de bêbado? Quem já chamou seu filho de endemoniado, de filho do capeta, filho do inferno? Você não vai prestar para nada. A Bíblia diz: não saia da vossa boca palavra que não seja para edificação. Só deve sair da nossa boca. Irmãos, profeta de maldição já tem muitos. Deus, Ele quer chamar profetas que profetizem na sua casa. Coloque a mão na cabeça desse menino e diga: você é uma bênção, você é uma bênção, você é liberto. Jesus te ama. Deus está mudando a tua vida, transformando a tua vida. Brota poço. Aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão. Eu quero que você levante a mão aqui. E você vai profetizar a promessa que Deus já prometeu para você. Você vai profetizar. Você vai profetizar começando por hoje, de manhã, de tarde, de noite. Brota poço, brota empresa, brota clínica, brota igreja, brota missões, brota meu filho missionário, brota meu filho médico, brota meu filho engenheiro, brota meu filho contador. Quem está vendo pela fé? Quem está vendo pela fé? E se você está vendo pela fé, comece a adorar. Quem vai fazer? Quem vai fazer? É o Senhor que vai fazer. Não é o dinheiro que você tem na carteira, não é a tua sabedoria, não é a tua capacidade. É Deus. Sexto lugar, como Deus faz brotar a fonte no nosso deserto. E aqui eu quero falar com nós, pais e líderes. Leia o verso 18. Liderança eficaz e comprometida. Diz o texto no verso 18: poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Como é que a gente cava poço? Aqui em Marituba, pela minha experiência, a gente cava com uma broca. E então o cara vai furando a terra, injetando água, e aquele cano vai perfurando. Dependendo de onde está o veio da água, é veio que a gente chama, o veio da água, se é com 18, bateu na rocha, com 20, e a água explode, e ele diz: encontramos a água, ele vai perfurando, vai limpando. É assim que se acha água. Mas na visão de Deus não é assim não. Eu vou ensinar aqui um mistério para vocês. Olha o que Deus diz aqui: quem é que acha água no deserto? É quem é líder, visionário. Levante as suas mãos, diga: com Deus no deserto não se acha água com broca.
com perfuração de poço. Se acha água no deserto, no local onde Deus indica, e você acha com cedro e com os bordões. Não é interessante isso? O que era o cedro? Aqui está falando daquele cajado, e aqui está falando daqueles bordões. O texto não entra em detalhe, mas eu imagino que Moisés reuniu todos os líderes e disse: pessoal, nós estamos com sede, as crianças estão com sede, nós estamos aqui pertinho da terra da promessa, mas Deus está dizendo que Ele vai fazer brotar aqui um poço. E todo mundo olhava e não tinha água visível. Então Moisés diz: olha, Deus vai guiar vocês. Pegue o bordão de vocês, pegue o cajado de vocês e vão tocando na terra, vão tocando na terra, vão tocando na terra, tocando na terra, vão tocando na terra. Quando chegar no ponto do poço, lá de baixo, a água vai explodir do fundo para cima. Quem aqui tem um bordão na mão? Quem aqui tem um cajado? Levante a mão. Não, eu não estou falando de cajado físico. Eu estou falando de liderança. Liderança. De liderança. Ah, pastor, eu não sou líder. Primeiro, você tem que ser líder da tua própria vida. Você é líder de si mesmo. É por isso que a Bíblia fala de temperança, de autocontrole. O primeiro nível de liderança é com a sua própria vida. É você que faz o higiene pessoal, é você que escova o dente, é você que vai no banheiro fazer as suas necessidades físicas, é você que tem que aprender a lavar o seu corpo, aprender a não ficar gordinho assim como eu, a correr, a cuidar da sua dieta. Você tem que ser líder de si mesmo. Repita comigo: primeiro nível de liderança para achar água no deserto sou eu. Então aponta para o teu irmão, diz: não, Deus não mostra água para preguiçoso. Quem quer água aqui no deserto? Quem quer água aqui no deserto? Quem quer água aqui no deserto? Toca na mão do teu irmão, pega o teu cajado e começa a procurar água onde Deus está te mostrando. Ah, pastor, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser empregado, mas o seu Oscar do líder tem que vir aqui na minha casa me contratar. Escute uma coisa: o poço está do teu lado, a bênção está do teu lado, e você não recebe porque não faz, porque não acredita, porque não tem iniciativa, e só vive reclamando. Vou dar um exemplo. Tem gente que diz que sua rua não presta, não dá nada, aí vem um outro de longe, abre o comércio na rua dele, do lado da casa dele, começa a vender do lado da casa dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga assim: tem bênçãos que as veias de água estão passando perto da tua casa. A água só falta olhar para você, agarrar no teu pé e diz: olha, a bênção está aqui do teu lado. O cara não faz um curso técnico, não estuda, não se prepara. Agora em março, vamos ter um monte de concurso público. Vai até para todos os níveis agora da área fiscal do Estado. Quem tem curso, qualquer curso superior, pode entrar em qualquer concurso. Amanhã termina o prazo de inscrição. Para ganhar 40 pau por mês, 10 mil por mês, 20 mil por mês. Desde quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu estou incentivando os pastores para estudarem. Agora em fevereiro, eu estou terminando mais uma faculdade. Eu terminei estudando aqui como pastor. E olha que eu sou um cara muito ocupado. Mas estou terminando mais um curso de psicologia. E alguém perguntou: pastor, o senhor já está velho, para quê? Ele disse: eu vou ser um velhinho entendido, sábio.
E se o capeta aperrear muito, nós vou fazer medicina. Um curso superior hoje está R$150 pela internet, por extensão. Tem curso de R$200. Quem está entendendo o que eu estou falando? Toca aí no teu irmão, diga: olha, a água está passando perto de ti, olha, o veio da água está passando perto de ti aí, ó. Mas você tem que pegar o seu bordão, você tem que usar a sua autoridade. E eu estou falando a nível pessoal, eu vou acelerar aqui por causa do tempo. E a sua família, o filho é como uma flecha na mão do valente. Se você é líder, ensina o seu filho a sonhar. O menino quer sonhar, e você, em vez de incentivar o menino a procurar águas profundas, você é o primeiro a dizer: meu filho, isso não é para ti. Isso é para filho de rico. Isso não é para gente de Marituba. Isso não é para gente da nossa espécie. Que espécie? Não tem espécie melhor do que a nossa. Nós somos filhos de Deus. Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Você tem a unção e o poder do Espírito Santo. Levante as suas mãos. Diga: não há limites para o que Deus pode fazer através da minha vida. Eu fico piorado com alguns meninos que eu converso. Essa turma aí, ó, 16, 17, 18. Eu pergunto: o que é que você quer fazer? Esse pastor, eu queria fazer medicina, mas é tão difícil. Eu acho que eu vou fazer. Aí escolhe um curso mais lá para baixo, que ele acha que é aquele que é o nível dele. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer qualquer curso por questão financeira, mas o que eu estou dizendo é que Deus, ele brota o poço no deserto. E se você tem um sonho, se você tem um propósito, se você tem um ideal, Deus já colocou a tua liderança. Toque nesse poço, e eu vou profetizar que você será maior do que o teu pai. Você vai chegar mais longe do que a tua família. Quem crê nisso, levante as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se você lê Êxodo 40, verso 16, diz: assim fez Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Olha, um líder, e você vai encontrar essa frase em quase toda a vida de Moisés. Olha que o cara, em alguns momentos, foi medroso, ele não queria fazer, ele disse que não tinha competência, ele falou que era gago, Moisés, mas ele venceu todas as suas fraquezas, e diz a Bíblia que assim fez Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado, assim ele fez. Deus usa líderes para conduzir a bênção. Se você ler Êxodo, capítulo 17, verso 1, quando Moisés levantava a mão na batalha contra os amalequitas, quando Moisés levantava a mão, Josué e o povo que estava na batalha, eles prevaleciam. Quando Moisés baixava as mãos, suas mãos cansadas, é liderança. Irmão, você é líder na sua congregação, você é líder na sua casa, você é líder na sua empresa. A autoridade e a referência de Deus está na sua vida, para cavar esse poço, para aumentar a água desse poço. São as tuas mãos que têm que ser levantadas. Líder que serve. Se você ler Marcos 10, verso 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Naquele momento, naquele milagre, ali no deserto, Moisés estava buscando o benefício do povo, água para o povo, e o milagre estava sendo produzido, porque ele estava servindo o povo com água, e aqueles líderes saíram com seus cajados, procurando água, porque eles acreditaram, e eles queriam servir. Eu quero profetizar, que quando você se dispõe a servir, a colocar sua liderança à disposição do serviço de Deus,
Deus vai te dar recursos, vai te dar dons, vai te dar habilidade, Deus vai te dar dinheiro, para você realizar tudo aquilo que você colocar diante dEle. Por último, eu quero finalizar, cooperação e trabalho, e eu quero ler novamente o verso 18, poço que os príncipes cavaram, e os nobres do povo abriram. Quem foi que trabalhou com Moisés? Os príncipes. Cada tribo tinha um príncipe, cada tribo tinha um comandante. Os nobres do povo eram aqueles que receberam o legado, eram os 70 anciãos. Eu acho lindo isso. Moisés chama toda essa galera e diz: pessoal, vamos trabalhar aqui em cooperação, vamos procurar água. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que quando a gente se junta, irmãos, missão com criança, missão com adolescente, missão com jovens, missão com casais, missão Caleb, todos nós unidos, nós somos igreja, trabalhando com cooperação. Não há limites para aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida, porque aquilo que eu não sei fazer, você faz. Aquilo que você faz, eu posso ajudar e cooperar. O texto não diz qual foi o cajado que encontrou o poço, não diz. Mas a Bíblia fala de um só poço. Mas, na procura do poço, foram todos os príncipes, foram todos os nobres, mas só um encontrou o poço, mas todos beberam da água. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: há milagres que Deus só vai fazer quando nós trabalharmos unidos, dentro de um mesmo propósito. Então o Senhor vai abençoar o nosso esforço obediente. Deuteronômio capítulo 28, verso 12 diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro para abençoar toda a obra das suas mãos. Quando nós trabalhamos alinhados com Deus, Ele abençoa o resultado. E eu quero concluir dizendo: nossa parte é cavar, a parte de Deus é fazer a água jorrar. Repita comigo: a minha parte é cavar, a parte de Deus é jorrar. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu peço que vocês fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus coloca no meu coração que eu estou falando para pessoas aqui que estão no deserto. Muitas vezes é o lugar onde Deus nos conduz para provar nossa fé, alinhar o nosso coração e nos ensinar a depender dEle. Porém, o mesmo Deus que permite o deserto, é aquele que faz brotar a água onde não há esperança. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as bênçãos de Deus se manifestam quando estamos dispostos a ouvir a sua voz, andar em unidade, crer na promessa, adorar, profetizar e cooperar com Ele. Deus, o próprio Deus, Ele é poderoso e Ele poderia fazer sozinho um milagre. Talvez você pergunte: pastor, por que Deus não abriu logo esse poço? Por que Deus levou o povo a toda essa ginástica? Porque Deus, Ele não trabalha só, Ele nos envolve, nós somos seus servos. E eu vou profetizar algo para você: há poços em Marituba que vão ser abertos, que não vai ser o cajado do pastor Enaldo, será o seu cajado. Há poços que você vai tocar e vai se abrir, e a água vai fluir. E quando isso acontecer, não diga: eu sou melhor do que o pastor Enaldo, eu sou melhor do que o pastor Xavier, porque Deus está te usando para produzir uma fonte de bênçãos, de milagres,
que vai abençoar outras pessoas e milhares de pessoas. E eu quero terminar orando por você. Quem quer profetizar, brota poço. Brota poço. E eu quero terminar orando aqui com vocês aqui à frente. Nós estamos na segunda-feira de fevereiro. Deus sabe os desafios meus, pessoais, da minha família. Deus sabe os desafios dos meus filhos e da igreja. Mas eu estou cheio de fé, porque Deus disse: eu vou dar água, e eu estou profetizando: brota poço, brota poço. Se você crê no milagre de Deus na sua vida, não sei quem está no deserto aqui, vem aqui à frente, e eu quero convidar você para orar junto comigo, e a sua oração vai ser: Senhor, brota água no meu deserto. Mas venha adorando, venha crendo, venha humilde aos pés do Senhor, venha confessando as suas fragilidades, venha pedindo perdão a Deus pelos seus erros. Se de repente a sua boca foi tomada pela profissão de maldição, se a sua boca estava negativa, incrédula, peça perdão a Deus. Diga: Senhor, coloca louvores nos meus lábios, muda a minha linguagem, Senhor. Tire esse azedume do meu coração. Coloca o teu louvor nos meus lábios, Senhor. Eu quero te adorar com toda a minha alma. Eu quero te adorar com todo o meu ser, com todo o meu coração, Senhor. Pai, pelo poder do teu nome, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo que está aqui à frente. Nós ministramos, Senhor, a tua palavra. Senhor, semelhante ao povo de Israel, nós também estamos no deserto desse mundo, deserto do carnaval, da iniquidade, da insegurança, deserto dos assaltos, dos baixos salários, deserto da insegurança, Senhor, do medo, deserto, Senhor, do ódio, da ira, da inveja, deserto de problema na família, crise generalizada por todos os lugares, Senhor. Mas a tua promessa é: eu darei água, eu farei brotar o poço no deserto, a fonte de água viva. E nós queremos a tua presença hoje, Senhor. Nós queremos a tua graça em nós, Senhor. Enche o nosso coração, nos faz líderes verdadeiros de nós mesmos, das nossas famílias, dos lugares aonde nós estamos pastoreando, Senhor, e que nós possamos conduzir a nossa família e os nossos filhos, Senhor, para uma vida de vitória, pregando a tua palavra, pregando a salvação, pregando a libertação, conduzindo o teu povo, meu Pai, à vitória. Tira do nosso coração a incredulidade, Senhor. Tira do nosso medo, meu Pai. Tira do nosso coração o medo, a tristeza. Tira do nosso coração a perplexidade, Senhor. Tira, meu Pai. Nos ensina a crer como Moisés. Nos ensina a crer como o povo de Israel. O Senhor tem cuidado de nós até aqui, Senhor, e não tem deixado faltar nada. Se chegamos vivos até aqui, é porque a tua graça tem estado conosco. Teus filhos que estão chorando na tua presença, tu sabes qual é a necessidade de cada um, qual é o poço que precisa ser aberto, qual é o milagre que eles estão precisando. E eu ministro a tua vitória agora, a tua bênção agora. Senhor, se alguém estava dormindo, acomodado, quieto, meu Pai, que o teu filho possa se levantar com o seu cajado de autoridade e liderança, e comece a agir, meu Pai, no seu deserto, crendo na tua promessa.
Eu creio que é tempo de milagres, Senhor. É tempo de vitória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome do Senhor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Aleluia. Queridos, para finalizar, a gente não pode terminar sem informação da conferência da nossa EBD. Já é no próximo final de semana, sem esse agora, no outro é a nossa conferência, ensinando Jesus a todas as gerações. Está aqui, ó, vai estar conosco o pastor Davi Lago. Quem lembra do pastor Davi Lago? Que esteve ministrando conosco de São Paulo, vai estar conosco dia 21 no sábado, sexta-feira dia 20 em todos os templos, dia 21 sábado é aqui a partir das 16 horas, vamos ter as salas de ensino para áreas da EBD e depois o pastor Davi Lago estará dando duas palestras, domingo em todos os templos, segunda-feira aqui no Templo Central. Mas o pastor tem uma informação para passar também aqui sobre os detalhes, aproveitando todos os pastores da região. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos e irmãs, nosso tempo já praticamente está esgotado para o dia da conferência, e principalmente o dia 21, que é o dia que nós nos reunimos aqui para ouvir de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos falar e assim nos ensinar também. E nós precisamos que lá nos templos, as coordenações e também os pastores estejam a incentivar e já mandando para a gente as relações dos irmãos que estarão formando na segunda-feira, dentro do programa PEC, como já está orientado, e também nos informe o nome de todos os irmãos que vão participar da conferência, porque este ano nós vamos dar o certificado de participação a todos os irmãos que participarem da conferência, aproveitando inclusive para celebrar a Deus por 12 anos que nós estamos aprendendo mais e mais a respeito de Jesus, com a ajuda do programa, o PEC. Pastores, reforçando o que o pastor Enoque está falando aqui, muitos templos, pastor Xavier, pastor Anderson, pastor Moisés, precisamos urgente a relação por templo de todos os irmãos que estão formando, com todas aquelas opções que vocês já sabem. Todos nós pastores vamos servir, nós dirigentes vamos receber o certificado de especialista. Especialista tem mestrado, tem o doutorado na IBD. Isso. Então, vocês já sabem as faixas todas da formatura. Então, está bem explicado lá nos nossos grupos, tá? E eu conversando com o pastor Enoque e Enaldo Júnior, está sendo providenciado, Enaldo Júnior, questão das camisas. Os alunos da EBD, não vi nada, nenhum anúncio no grupo dos dirigentes, não vi nada. Então, atendendo o pedido de vários dirigentes, nós vamos fazer camisas para alunos da EBD e camisa para professores da EBD
para nós usarmos o ano todo, não só o congresso, mas camisas que sirvam para a gente divulgar a EBD e usar durante o período da escola bíblica dominical, durante o ano, para aqueles que assim desejarem. Amém, irmãos? Então, o nosso congresso tem o propósito de fortalecer a nossa escola dominical. E as camisas, a gente está aguardando aí os pedidos, coloque aí no grupo dos dirigentes, qual é o valor, qual é a quantidade, para a gente ter a divulgação. R$40 cada camisa, já tem um modelo, já foi passado, está aqui, ó, já, aqui o modelo da camisa da Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje está anunciado a premiação da nossa ação entre amigos. Escutem bem. A pedido de muitos dirigentes, inclusive dirigentes que não conseguiram chegar aqui para participar da premiação, para trazer os recibos dos irmãos devido à chuva, estão pedindo o adiamento. E já havia um outro pedido até da própria administração, da própria organização, porque nós ainda não conseguimos chegar no objetivo, que é abençoar as nossas construções e obras sociais da igreja. Entre elas, os templos Rocha Eterna, Templo Gênesis, que a gente quer cobrir agora, essa semana, só de telha para o Gênesis, é R$10.000. E o Fonte de Jacó, que são os 3 templos que estão faltando que estão atrelados a essa campanha. Fonte de Jacó, Rocha Eterna e o Templo Gênesis. Os outros, a gente já concluiu a missão. Então, a gente vai adiar a premiação. Eu vou ainda pensar com os pastores coordenadores, a gente vai avisar quando seria a próxima premiação. Mas, pensando nisso, e já pensando no adiamento, para ninguém sair sem data aqui, já que vamos adiar, e o objetivo também é trabalhar mais, a casa está lá esperando, ninguém perde nada, quem já ofertou, quem já... Então, para o dia 9 de março, se esse for a sugestão, mas aí vocês podem ver que é uma segunda-feira de março, teria aí mais ou menos um mês, mas vocês avaliam e dão o retorno. Hoje, a gente não vai fazer a premiação, porque como seria a premiação principal, a gente não vai fazer para não criar confusão de quem ganhar, porque hoje era a premiação principal. Então, nós não vamos fazer. Na segunda que vem, se a gente permanecer com o adiamento para março, a gente faz uma premiação intermediária, como a gente vinha fazendo, para motivar os irmãos a ofertarem. Quem entendeu, levante a mão, diga amém. Quem concorda, levanta a mão. Quem discorda e é contra, levanta a mão. Glória a Deus. Só tem furador de poço aqui, né? Então, vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Obrigado, irmãos da região Mananindeua 2, Marituba 3 e Marituba 4. Vamos dar um aplauso a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A vitória é nossa. Deus te abençoe.